Era uma noite de inverno rigorosa, e eu estava encarregado do setor de isolamento do hospital, onde tratamos pacientes com doenças altamente infecciosas. Este setor, por sua natureza, já evocava uma sensação de tensão e urgência, com suas rigorosas medidas de segurança e o constante zumbido dos sistemas de ventilação. Nessa noite específica, um novo paciente foi admitido com uma doença rara e altamente contagiosa, cujos sintomas incluíam delírios intensos e paralisia temporária. O paciente, um homem chamado Marco, havia sido colocado em uma sala de isolamento especial devido ao risco de contaminação. O silêncio abafado e as luzes fracas do corredor apenas intensificavam a atmosfera já carregada. Enquanto eu revisava o prontuário médico de Marco, comecei a ouvir ruídos vindos de sua sala. Inicialmente, pensei que fossem os efeitos dos equipamentos médicos, mas, ao me aproximar da janela de observação, os sons tornaram-se claramente audíveis como gemidos de agonia. Olhando para dentro, vi Marco contorcendo-se na cama, suas mãos agarrando o ar, como se estivesse tentando afastar algo ou alguém. Preocupado com um possível agravamento de seu estado, entrei rapidamente na sala, vestido com o equipamento de proteção completo. Ao me aproximar, Marco abruptamente parou de se mover e me fixou com um olhar penetrante. "Eles estão aqui", ele sussurrou com uma clareza assustadora, "eles vieram me buscar." Antes que eu pudesse responder ou chamar por ajuda, Marco começou a convulsionar violentamente. A situação requereu intervenção imediata. Administrei medicação para estabilizar seus sinais vitais e tentei acalmá-lo. Durante toda a intervenção, a sensação de estar sendo observado não me deixava, uma pressão palpável que parecia emanar das próprias paredes da sala de isolamento. Marco, finalmente sedado e estabilizado, continuava murmurando sobre eles em seus momentos de lucidez, como se sua doença tivesse aberto portas para percepções terríveis e indesejadas. A noite avançou sem mais incidentes, mas a experiência deixou uma marca indelével. O medo visceral de Marco, a sensação de isolamento e o desconhecido se mesclaram de forma que mesmo a ciência médica parecia incapaz de explicar completamente. O que poderia ser atribuído aos delírios febris e o que poderia ser uma percepção aguda de uma realidade distorcida. Numa noite chuvosa e caótica, enquanto o hospital lidava com as consequências de uma tempestade violenta, recebemos um paciente que foi encontrado desacordado ao lado de um carro acidentado em uma estrada isolada. Identificado como Arthur pelas identificações em sua carteira, ele não tinha feridas visíveis que explicassem sua condição. Quando Arthur recuperou a consciência, apresentou uma história confusa e fragmentada. Ele afirmou ter sido perseguido por alguém desconhecido, o que o levou a dirigir erraticamente até perder o controle do veículo. Sua narrativa era pontuada por olhares nervosos e uma ansiedade palpável que parecia ir além do trauma de um acidente. À medida que o tratava, observei que Arthur parecia mais preocupado com as idas e vindas do pessoal do hospital do que com sua própria saúde. Ele fazia perguntas específicas sobre quando poderia sair e se alguém tinha perguntado por ele, o que aumentou minhas suspeitas. Sua insistência em verificar as janelas e as entradas do quarto apenas adicionava mais perguntas sobre sua situação. Decidi verificar discretamente com a polícia local se havia algo mais no acidente de Arthur. Para minha surpresa, descobri que ele era um suspeito em uma investigação em andamento sobre uma série de roubos na região. A polícia estava ansiosa para interrogá-lo,
pois acreditava que seu acidente poderia ter sido uma tentativa de fuga após o último roubo que deu errado. Conforme preparávamos Arthur para uma possível transferência para um hospital com segurança reforçada, uma falha de energia causou uma breve confusão e escuridão. Quando as luzes foram restauradas, Arthur tinha desaparecido. A busca no hospital não revelou pistas de sua fuga, e as câmeras de segurança não registraram sua saída. O desaparecimento de Arthur se tornou o assunto do hospital nas semanas seguintes. Rumores circulavam sobre sua conexão com os crimes na cidade e sobre como ele poderia ter escapado de um hospital tão seguro. Para mim, o caso deixou uma impressão duradoura sobre como as aparências podem ser enganosas e como, mesmo em um ambiente controlado, podemos nos encontrar no meio de um mistério que parece tirado de um thriller criminal. Era uma noite especialmente tumultuada no hospital, com o pronto-socorro lidando com casos de uma grande colisão rodoviária nas proximidades. Eu, um médico experiente na ala de trauma, estava acostumado com a pressão, mas a noite tomou um rumo inesperado quando um alerta de segurança foi emitido por todo o hospital. Um paciente perigoso, sob custódia policial, havia escapado dentro das instalações. O fugitivo, chamado Roman, não era um criminoso comum. Ele estava envolvido em múltiplos casos de violência grave e tinha sido trazido ao hospital para tratar de ferimentos após ser capturado em uma operação policial arriscada. Durante o atendimento, aproveitou um momento de descuido causado pelo caos do acidente rodoviário e conseguiu se desvencilhar das algemas e dos guardas. A informação era de que Roman era extremamente perigoso e imprevisível, conhecido por sua agressividade e falta de remorso. A tensão no ar era palpável enquanto equipes de segurança começavam a vasculhar cada corredor e sala, com ordens estritas para abordar com cautela máxima. Eu estava revisando prontuários na ala de recuperação quando ouvi um barulho vindo de uma das salas de armazenamento. Com cautela, me aproximei e abri lentamente a porta, apenas para encontrar Roman escondido entre os suprimentos médicos. Seu olhar era feroz, e ele segurava uma seringa como arma improvisada. "Não chegue perto", ele rosnou, a voz carregada de ameaça. A situação era crítica. Eu sabia que qualquer movimento errado poderia provocar uma reação violenta. Roman estava claramente preparado para lutar, desesperado e perigoso. Mantendo a calma, falei com ele numa tentativa de mantê-lo estável enquanto discretamente acionava o alerta de segurança no meu pager. "Você precisa de ajuda, Roman. Não precisa piorar as coisas para você", eu disse, esperando manter sua atenção até a ajuda chegar. Os minutos antes da chegada dos seguranças foram tensos e carregados de perigo. Roman estava inquieto, alternando entre ameaças e momentos de calma calculada. Quando os seguranças finalmente chegaram, foi necessário usar a força para contê-lo, garantindo que ninguém mais no hospital fosse ferido. Após o incidente, o hospital permaneceu em alerta máximo por um tempo. A experiência serviu como um lembrete sombrio do tipo de perigo que pode invadir mesmo lugares dedicados à cura e cuidado. Eu refleti sobre a noite, perturbado com o quão rapidamente a vida pode se transformar em algo que parece saído de um thriller policial, onde cada escolha pode ser uma questão de vida ou morte. Era uma noite escura e chuvosa, típica de inverno, quando recebi uma chamada urgente do departamento de polícia. Como médica do pronto-socorro, fui designada para acompanhar uma equipe até uma cena onde um suspeito de um crime violento precisava de atendimento médico.
O suspeito, um homem jovem chamado Gabriel, havia sido capturado após uma intensa perseguição policial que acabou em um acidente de carro. Quando cheguei ao local, encontrei Gabriel algemado dentro de uma viatura policial, visivelmente abalado e com ferimentos leves. A tensão no ar era palpável. Os policiais estavam ansiosos e preocupados, não apenas com o estado de Gabriel, mas com o potencial perigo que ele representava. Ele era suspeito de estar envolvido em uma série de crimes brutais, incluindo assaltos à mão armada e agressões graves. Durante o transporte para o hospital, Gabriel começou a falar de maneira frenética e paranoica. Ele insistia que estava sendo incriminado, que alguém estava montando as evidências contra ele, e que sua vida estava em perigo, não por causa da lei, mas por aqueles que queriam silenciá-lo por saber demais sobre certas atividades ilícitas na cidade. Não são os policiais que você deve temer, ele disse, olhando nervosamente pela janela da ambulância. São as pessoas por trás das cortinas, as que não vemos. Eles não vão deixar que eu fale. Ao chegarmos ao hospital, Gabriel foi imediatamente levado para a sala de emergência. Os policiais permaneceram ao seu lado, e eu continuei a observar e tratar seus ferimentos. No entanto, sua agitação aumentou, e ele continuou a olhar ao redor, como se esperasse que alguém entrasse pela porta a qualquer momento para acabar com sua vida. A situação tomou um rumo ainda mais aterrador quando, após receber a alta da emergência, Gabriel foi encontrado morto em sua sala de recuperação sob circunstâncias misteriosas. Não havia sinais de luta, apenas uma expressão de puro terror em seu rosto, e nenhum vestígio claro do que poderia ter causado sua morte. O incidente deixou um ar de mistério e medo entre a equipe do hospital. A morte de Gabriel foi investigada, mas as respostas pareciam tão enigmáticas quanto as circunstâncias de sua morte. Ficou claro que, mesmo em um ambiente controlado como um hospital, os perigos que espreitam nas sombras da sociedade podem ser tão reais e mortais quanto qualquer ameaça sobrenatural.